Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre diversas atualidades jurídicas que foram surgindo ao longo da semana. Então, se você quer saber sobre pagamento de auxílio emergencial, sobre lei da pandemia, sobre proibição de suspensão de energia elétrica, fica aí no vídeo porque tudo é muito relevante e eu trouxe de coração para ajudar você. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês, como eu peço em todo vídeo, para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, comentar. Toda semana eu pretendo trazer um dia dedicado às atualidades jurídicas. O que é que eu faço? Eu vou acompanhando o que há de novo nos noticiários, nos informativos legislativos, vou lendo e nesse vídeo eu busco trazer para você de uma forma mais acessível esse conteúdo. Então se inscreva no canal, que dessa forma você vai estar atualizado legislativamente, você vai acompanhar a minha atualização jurídica de uma forma acessível, de uma forma gratuita, então você só tem a se beneficiar com isso. Eu reuni alguns temas muito importantes para tratar com vocês nessa semana e, assim, o primeiro deles é uma lei que passou a vigorar ontem. Foi muito recente, ou foi ontem ou foi anteontem, que é a lei que proibiu o corte dos serviços públicos. Essa lei dispôs que, em razão de inadimplência, um serviço público só poderá ser cortado, ser interrompido, mediante a prévia notificação do consumidor. Ou seja, você tem que ser notificado. Vamos dar um exemplo, conta de energia elétrica, você não pagou, você está inadimplente. Para seu serviço ser interrompido, você tem que ser previamente notificado. Isso está previsto nessa lei, a Lei 14.015 de 2020. Essa lei também previu sobre a impossibilidade de esses serviços serem cortados, serem interrompidos nos feriados, nos finais de semana e nos dias da semana que antecederem imediatamente essas datas. Por exemplo, na sexta-feira, seu serviço não pode ser interrompido, porque logo na sequência você tem um feriado, o sábado e domingo. Da mesma forma, se você tem um feriado no meio da semana, na quarta-feira, o seu serviço não pode ser interrompido na terça-feira, na data imediatamente anterior ao feriado. Então, são essas duas previsões importantes dessa nova lei. A Lei 14.015 trouxe essa impossibilidade de rescisão contratual, de interrupção dos serviços, sem a prévia notificação do consumidor e sem também o respeito ao horário comercial, aos dias da semana. Muito importante essa lei. Então a gente já falou dessa lei. Vamos falar agora de uma outra lei, a Lei 14.010. Essa lei é conhecida como a Lei da Pandemia. Ela trouxe uma série de pontos importantes. Eu diria que para as pessoas que têm relações alimentares com outras pessoas, nas relações alimentares, relações familiares, essa lei gerou um certo prejuízo para os menores, porque ela previu que durante a pandemia apenas será possível a prisão em âmbito domiciliar. Isso foi previsto de forma expressa nessa lei. Mas também tem outros pontos importantes, como a suspensão dos prazos de prescrição e de decadência da publicação da lei até 30 de outubro de 2020. Isso é só para explicar para vocês entenderem. Quando você tem um direito lesado, surge daí um prazo, um prazo de prescrição, que é basicamente um prazo que você tem para reclamar sobre a violação daquele direito. O que foi que essa lei fez? Ela falou, olha, durante a pandemia, esses prazos vão ficar suspensos. Isso significa que se você não entrar com a ação agora, você não vai sofrer com a prescrição de imediato, porque nesse momento a prescrição está suspensa até o final de outubro, assim como a decadência. Uma outra questão importante trazida nessa lei é a possibilidade de realização das assembleias condominiais de forma virtual. Existia uma certa insegurança jurídica sobre esse tema, mas a lei sanou qualquer espécie de dúvida e expressamente previu essa possibilidade de realização das assembleias condominiais de forma virtual. Uma outra questão que
que também diz respeito aos consumidores, é a suspensão parcial dos efeitos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo dispõe que os consumidores podem se arrepender na compra de produtos pela internet, por delivery. O que foi que essa lei falou? Olha, eu vou suspender os efeitos parcialmente desse artigo no que toca o delivery de alimentos perecíveis, de bens de consumo imediato e também de medicamentos, ou seja, perecíveis, consumo imediato e medicamentos, essas três categorias estão excluídas da incidência do artigo 49 do CDC. Isso significa, por exemplo, que se eu compro pela internet, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá, pessoal? Se eu compro pela internet uma macarronada, ela chega assim, muito feia, eu não quero aquela macarronada porque não foi aquilo ali que eu estava idealizando, eu não vou ter aquele direito livre ao arrependimento previsto no artigo 49 do CDC. Vamos para um outro ponto aqui muito importante, pessoal, atualização da semana muito importante para você. Liberação do FGTS, o governo anunciou a liberação do FGTS, essa liberação vai ser no valor de R$ 1.045. Como é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer por meio do aplicativo da Caixa Tem. Essas são as informações mais recentes sobre o tema. E haverá um escalonamento dos pagamentos entre 15 de junho e 15 de julho. Então fique atento, porque se você tem valor depositado no FGTS, você vai poder sacar esses valores. E isso é muito importante para você. R$ 1.045 que vão estar sendo liberados por determinação do governo federal, dos saques do FGTS. Eu diria que é uma ótima coisa a se fazer você sacar o FGTS, porque o dinheiro que fica no FGTS ele é corrigido por uma taxa chamada taxa referencial, que não recompõe sequer a inflação periódica. É uma taxa muito baixa, muito ruim, o dinheiro perde valor, ou seja, você está perdendo dinheiro enquanto seu dinheiro está depositado no FGTS. Então surge essa notícia da possibilidade de saque desse valor, então eu recomendo a todos que, se puderem, saquem, não deixem o dinheiro lá, tá? Vamos para um outro ponto, que é o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. A terceira parcela do auxílio emergencial vai começar a ser paga no dia 17 do corrente mês para os beneficiários do Bolsa Família. No dia 17 a 30, já existe um escalonamento do pagamento dessa terceira prestação para os beneficiários do Bolsa Família. Como se sabe, esses beneficiários são os primeiros a receberem esses pagamentos. Então, é uma notícia boa, embora preocupante, porque se sabe que a terceira é a última das parcelas dentro desse universo do auxílio emergencial, que nada mais é do que uma renda para as pessoas não passarem fome durante a crise do coronavírus. Então fiquem atentos, se você é beneficiário do Bolsa Família, sua terceira prestação vai ser paga. E vamos continuar. Tem ainda uma outra notícia muito importante para aquelas pessoas que fizeram o cadastro no auxílio emergencial e esse cadastro foi aprovado só depois, né? As pessoas que chegaram depois, chegaram no meio da festa para receber o auxílio emergencial, essas pessoas vão poder sacar a primeira parcela do benefício. Eu tenho aqui, na verdade foi liberado hoje, dia 16, né? Acho que foi hoje. E as pessoas já vão poder sacar de imediato, não vai ter calendário, vai ser uma coisa imediata. Liberação da primeira parcela, você acessa aí o seu Caixa Tem, tá? Se você teve o seu benefício aprovado. Lembrando que se você não teve o benefício aprovado injustamente, você tem que fazer o quê? Você tem que recorrer a um advogado. Se não tiver advogado conhecido e que possa te ajudar, recorra à defensoria. Mas não fique sem fazer nada, porque é muito injusto isso que está acontecendo com você. Então minha recomendação é essa: recorra a um advogado, que tudo será resolvido de forma justa. Pessoal, então eu trouxe essas notícias para vocês, né? São duas leis e essas duas leis previram todas essas questões que eu tratei nesse vídeo. Toda semana vai ter atualidade jurídica aqui.
Então, se você se inscreve no canal, você está automaticamente atualizado. E o que for bom para você, se eu ficar sabendo, vai estar aqui. Entendeu? Então eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, interagir, isso é fundamental para a nossa comunidade se expandir. Já estamos indo rumo aos 1000 inscritos. Temos pouco mais de um mês aqui no YouTube, trabalhando de forma consistente. Então eu considero que somos vitoriosos. Mas para continuarmos sendo vitoriosos, dependemos da sua colaboração. Então eu peço a colaboração de todos, espero que tenham gostado do vídeo, tá? E é isso aí, pessoal. Meu nome é Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado. Foi um prazer falar com vocês. Até logo mais.